No capítulo 30 de Provérbios, veremos as sábias palavras de Agur. Ele inicia os versos fazendo uma oração, e nessa confissão autobiográfica deixa bem claro o seu desabafo quanto à própria humanidade. Ele diz: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não aprendi a sabedoria, nem o conhecimento do santo. Em sequência, Agur apresenta algumas perguntas retóricas que se assemelham muito às perguntas que Deus fez a Jó, mostrando-lhe sua ignorância em relação aos enigmas da terra, suas limitações diante da onipotência divina e a distância de ser entre ambos. Nenhum homem do planeta terrestre possui sabedoria necessária para sondar os mistérios entre os céus e a terra. Temos os saberes e os conhecimentos humanos, mas a sabedoria divina ninguém consegue acessar por si mesmo, pois ela é revelada. Deus a possui e ensina para o seu Filho. E o seu Filho nos dá o privilégio de conhecer através de uma relação real e pessoal com Ele. É dessa forma que Ele manifesta os segredos do Pai. Então, toda vez que alguém se achar melhor do que o outro, isso só revela o quão estúpido essa pessoa é. Agur faz 2 pedidos interessantes. Confere os versos do 7 ao 9. Diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a riqueza nem a pobreza. Dá-me o pão necessário para não suceder que eu, estando farto, te negue e te diga: quem é o Senhor? E que, empobrecido, venha furtar e o profane o nome de Deus. Vemos esse homem sábio pedindo a Deus 2 coisas. A primeira delas é sinceridade, quando ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda coisa que ele pede é moderação, quando ele diz: só preciso do necessário para ter um ponto de equilíbrio na vida. E sem sombra de dúvida, meus queridos, que se eu der sinceridade e moderação para o mundo, e o mundo me devolver sinceridade e moderação, a nossa existência vai ser bem menos estúpida e muito melhor. Leia o verso 10. Diz assim: não calunies o servo diante do seu Senhor, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Essa é uma advertência para o rei, pois se ele caluniar severamente um dos seus súditos, a maldição virá como castigo e será tirado do poder. Esse dito é tão interessante que ele me faz lembrar do rei Davi, que caluniou um de seus servos chamado Urias. A Bíblia diz que ele adulterou com a mulher do seu soldado e planejou a sua morte para abafar o caso. Quem é leitor da Bíblia sabe que o castigo de Davi foi bem severo, pois começa com a morte do seu filho, que era fruto do adultério, depois com o estupro de sua filha, e depois um dos seus filhos se revolta com toda a situação e usurpa o trono do próprio pai e faz orgia à luz do dia com todas as suas mulheres para envergonhar o seu nome. Aqui não dá para explicar o drama da família real vivido por Davi, mas acredito que ficou bem claro a importância de não se brincar com as leis divinas. Agur fala que a sanguessuga tem 2 filhas e se chamam Dá. Nas entrelinhas percebemos que ele faz essa comparação para descrever uma geração perversa, cheia de orgulho e ganâncias, que não se sacia como as sanguessugas. É a mulher que viola a fidelidade conjugal por não conter a sensualidade, são os filhos que zombam demasiadamente dos pais, os homens maus que sempre oprimem os pobres e vulneráveis. Essa desordem da sociedade começa obviamente dentro das casas, mas só refletem as sanguessugas gananciosas que a humanidade tem sido. Um dos textos que me faz lembrar de um personagem bíblico também é o verso 17. Diz assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, os corvos nos ribeiros os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. É um texto bem forte, mas ele resume bem a história de Sansão. Sansão, ao longo da Bíblia, ele desrespeitou muito a aliança com Deus e desobedeceu
muitas das vezes o seu pai e a sua mãe. A sua postura zombava de ambos, e isso chegou a ofender o próprio Deus. E o seu destino foi esse. A Bíblia diz que os inimigos de Deus, que eram os filisteus, furaram os seus olhos. Isso representa algo no mundo espiritual. Eu não estou falando que quem não respeita os seus pais terá o mesmo destino de Sansão. Mas é certo que a morte física de muitos jovens hoje em dia estão sendo precedidas por uma cegueira espiritual. E a pergunta é: quando eles perderam essa sensibilidade? Quando eles perderam essa capacidade de enxergar? Obviamente começa com os olhos e termina com o corpo. A minha oração é que nossa estupidez possa se esvair à medida que aumentamos a nossa relação com Deus, que possamos ser sinceros e moderados para atingir um ponto de equilíbrio durante nossa existência, que todos os dias possamos renunciar ao nosso orgulho e à nossa ganância, que possamos dar o devido respeito e a devida honra aos nossos pais, hoje e sempre. Amém.